Do ponto de vista do Benfica. Portanto, do ponto de vista do Benfica, ou do Sporting, do Porto, seja qual for, eu vou ver qual é o valor que eu acho que este jogador tem no mercado. Então, e o valor de mercado são dois. Do ponto de vista do Benfica, não aceita mais facilmente um negócio de 70 milhões de euros por um jogador por quem recebe mais-valias do que por um jogador por quem vai receber menos? Essa é a questão. Não, mas essa não é a questão que se ponha. Quer dizer, a primeira questão é qual é que é o valor que eu acho que o jogador tem. Mas a segunda também existe, não é? Não, existe também, eu já disse que é o segundo ponto de análise. Mas há um outro ainda também muito importante. É a importância que esse jogador tem no seu ponto de vista desportivo. Os jogadores não são só dinheiro, não são só euros. Os jogadores têm que ser analisadas também a importância que eles têm no ponto de vista desportivo na equipa. E eu não vou deixar, não se pode comparar com o Ugarte. Qual era a importância do Ugarte na equipa do Sporting face ao de João Neves do ano passado do Benfica? Foi claramente um dos melhores jogadores, se não o melhor jogador do Benfica. O Ugarte foi um jogador influente no Sporting, mas daí a ser o grande jogador do Sporting na altura não era um dos bons jogadores do Sporting. O João Neves é um jogador que não só naquela época foi um dos melhores jogadores do Benfica, como tem um grande futuro. Ou todos nós antevemos um grande futuro para o João Neves. Portanto, a questão dos 60 milhões, a questão do valor é uma coisa, a questão da mais-valia é outra. Não tem nada, é ponto de análise seguramente para qualquer gestor quanto é que eu vou ter de mais-valia deste jogador, mas eu não vou vender um jogador por 60 milhões se eu acho que ele vale 70 só porque fica com os 60 milhões líquidos. Também era melhor, para já não fica, porque há de pagar alguma comissão, pelo menos ao empresário. Mas não interessa. Seja o que for. Quer dizer, isso não é ponto de análise. O meu primeiro ponto é quanto é que o jogador vale e qual é a diferença que me faz para o meu plantel e para o jogo da equipa a sua saída ou não. Já a tua resposta, Vítor, mas para ouvirmos também o Nuno, em que é que ficamos? É um bom negócio ou não para o Benfica este? Antes de mais, boa noite, cumprimentar-vos, adoro os telespectadores. Mau negócio não é. Vamos partir deste princípio. Não és um jornalista conotado com o Benfica. Para um clube português encaixar 60 ou 70 milhões por uma venda, dizer que é um mau negócio, eu acho que é impossível. Não é possível dizer. Ninguém pode dizer que um clube português vender um jogador por 60 ou 70 milhões que é um mau negócio. Esta análise deriva toda do seguinte. Rui Costa não terá dito publicamente que só vendia os jogadores pela cláusula. Mas a estrutura do Benfica terá feito passar a ideia de que nenhum jogador nuclear ia sair a não ser que fosse paga a cláusula de rescisão. Agora, isto é dito, e o Paulo foi dirigente de um clube, o Diamantino, jogador e treinador, o Vítor anda nisto há muitos anos, eu também. Isto é dito com a certeza absoluta de que só se vende pela cláusula ou apenas e só para passar segurança aos adeptos. Porque, na verdade, os negócios de João Félix, o negócio de Enzo Fernandes são exceções. E mesmo negócios como o do Darwin, o do Gonçalo Ramos, e vou-me só fixar no Benfica, são negócios excepcionais. E o João Neves pode ser vendido por um valor idêntico ao do Gonçalo Ramos, que era goleador, que decidia jogos, decidia campeonatos. O João Neves é, de facto, um jogador nuclear, mas é diferente um jogador que marca golos de um jogador que não marca golos, sendo que isso não significa que os que marcam golos têm que ser os melhores jogadores da época dos seus clubes. Portanto, as avaliações dependem sempre do prisma para onde nós as queremos fazer. Se quisermos fixar-nos de que os jogadores só saíam pela cláusula, é mau negócio, ou vai sair por metade. Para o futebol português, vender jogadores a 60, 70 milhões regularmente, nós vimos em Espanha, ainda falaste há pouco aqui da questão do Sorloth, temos falado do Dovbyk. São jogadores que em Espanha marcam 20 e tal golos, o Gyökeres marcou mais, mas também marcou 20 e tal. Esses jogadores são transacionados por 35, 40 milhões. Nós estamos a falar de um médio de 19 anos que marcou alguns golos, um deles vai ficar na memória dos benfiquistas, aquela reviravolta 2-1 diante do Sporting, mas não é um médio goleador. Aliás, o presidente Rui Costa, nos seus tempos de jogador, disse que não tinha um valor de mercado maior porque era um 10 que não marcava tantos golos como eventualmente se pretendia que marcasse. E, portanto, esta avaliação tem de ser feita sobre vários prismas. Aqui a questão é, o negócio era ou não era inevitável para o Benfica? Eu acho que este é o ponto. É, porque se calhar o Benfica, que dá uns tempos a esta parte, tinha dito que das suas pérolas, a que estava mais disposto a vender era António Silva, deixou de ter mercado para o Central. E tem de fazer dinheiro. O Benfica, por muito desequilibradas que as contas possam parecer que estão, tem de fazer dinheiro. E, portanto, tem de fazer uma grande venda. E a grande venda que o Benfica tem sobre a mesa é esta. E, portanto, eu acho que é a inevitabilidade de um grande negócio
porque é um grande negócio entrarem 60 ou 70 milhões nos cofres. A avaliação de se João Neves sai caro ou sai barato depois depende deste ponto de vista. Mas eu continuo a achar 60 ou 70 milhões em comparação, por exemplo, com Gonçalo Ramos e Darwin Núñez. Já não vou ao João Félix e ao Enzo Fernandes, que eu acho que são negócios de exceção e que são maus termos de comparação, porque são negócios que raramente acontecem. Mas comparado com Gonçalo Ramos e com Darwin Núñez, eu acho que é uma excelente venda, porque basicamente vai pelo meio. Não é? O Gonçalo saiu por 65, este vai sair por 70, o Darwin saiu por 75, porque de facto os objetivos do Gonçalo Ramos estão difíceis de atingir. Eu estou a pôr os 65, porque se calhar para chegar aos 80 vai ser complicado. E portanto, nessa perspectiva, eu acho que é um grande negócio. E é como te digo, eu prefiro ver isto pela inevitabilidade do negócio. Era inevitável que o Benfica tivesse que fazer um grande negócio e este é o grande negócio que o Benfica tem em cima da mesa. Para além, depois, das condições do jogador e de todas essas situações. Fixando-me aqui nas razões do Benfica, eu vou muito por esta razão. Era inevitável o Benfica ter de fazer esta venda. Agora sim, Vítor, autorizado ao rebate. Há vários fatores, como o Paulo Andrade sabe perfeitamente, que domina os temas dos milhões. Há vários fatores que têm que ser ponderados. Um deles, por exemplo, é se o clube tem 100% do passe do jogador ou não. No caso do Ugarte, é o pecúlio que entrou para o Sporting, foram 43,4 milhões. E nós não estivemos aqui, Paulo, não se trata de conotações ou de lentes de contacto de cores, a dizer que foi um mau negócio, de forma nenhuma. Foi um negócio possível, faça também o Sporting, a dada altura, teve o cuidado de negociar o Ugarte de maneira diferente do Pote, para ir tendo mais percentagem do passe em relação ao Famalicão, mas no momento da venda, dos 60 milhões, encaixou 43,4 milhões. Que é uma verba que vai ficar claramente abaixo, por exemplo, da questão do João Neves. Deixe-me só dizer que o Ugarte foi eleito para o 11 ideal do campeonato na época em que saiu também. Mas vamos lá ver, Vítor. O Ugarte foi vendido por 60 milhões. Sim, sim. Certo? Sim, sim. E quanto é que é vendido o João Neves? É 60 mais 10. É 60. Mais 10, logo se verá. Mas pode dar mais 10? Logo se verá. Portanto, foram vendidos pelo mesmo montante. Tem alguma comparação a importância que o João Neves teve na Benfica o ano passado e o futuro do João Neves em relação ao Ugarte que teve no Sporting? É que vocês insistem na mais-valia. A mais-valia é importante, mas é a segunda fonte, é a segunda análise que se faz. A primeira análise é qual é o valor do jogador. Qual é o valor de mercado? Eu a seguir é que vou ver a mais-valia. A mais-valia, por ter mais-valia, sou capaz de baixar um bocadinho o valor. Vou interromper, agora, estamos a ver imagens em direto. Renato Sanches acaba de pisar solo nacional, já está em Portugal, o médio internacional português de 26 anos para assinar contrato com o Benfica. Vai reforçar o Benfica por empréstimo, tal como aqui já tínhamos dito. Já demos também a informação que foi avançada hoje pelo Vítor Pinto de que o Benfica vai ter uma cláusula de compra de 10 milhões de euros no final deste período de empréstimo, que à partida não tem qualquer custo para o Benfica, não paga qualquer taxa de empréstimo. Também o Paris Saint-Germain vai suportar a totalidade dos salários. Percebemos que a nossa equipa de reportagem está em movimento, porque é por esta porta que agora estamos a ver nestas imagens em direto que vai sair Renato Sanches, depois de ter aterrado no aeroporto de Tires. Chega já esta noite, depois de confirmada a transferência para o Benfica. A qualquer momento, Igor Oliveira, boa noite, vai sair do aeroporto Renato Sanches. Boa noite, Mariana. Exatamente, estamos aqui já no aeródromo de Tires, bem perto do local onde Renato Sanches vai passar. Estamos a acompanhar, nesta altura, a CMTV está a acompanhar em direto a chegada do médio português de 26 anos, uma chegada que era aguardada há vários dias. Tal como noticiámos aqui na CMTV, Renato Sanches viajou para o país no início desta semana. O objetivo dessa viagem era ultimar os detalhes do acordo com o PSG, de forma a viabilizar o regresso de Renato Sanches a Portugal. O PSG vai pagar a totalidade do salário do médio português, que foi, recordo, campeão da Europa com a camisola da Seleção Nacional em 2016. Foi até depois desse europeu em França que Renato saiu para o Bayern de Munique. Na altura, uma transferência milionária que deu ao Benfica 35 milhões, mais possíveis 45 milhões de euros por objetivos. Renato Sanches está de regresso ao Benfica e o médio de 26 anos está agora a chegar ao aeródromo de Tires. Renato Sanches vai ser jogador do Benfica, portanto, por empréstimo, com opção de compra do PSG. Opção de compra essa que vai estar fixada em valores a rondar os 10 milhões de euros. Estamos a ver imagens em direto de Renato Sanches. Está neste momento ainda no interior do aeroporto de Tires com Rui Pedro Brás.
Já para reforçar o Benfica, chega esta noite Renato Sanches e cumpre assim o desejo que tinha de regressar ao Clube da Luz. O Jornal Record já tinha dado a informação de que Renato Sanches tinha outras possibilidades neste mercado, mas desde o primeiro momento teve a vontade de voltar ao Benfica e Rui Costa abriu-lhe a porta. Tem um passado também em conjunto, Rui Costa e Renato Sanches. Há alguns dias Rui Costa tinha confirmado as negociações entre o Benfica e o Paris Saint-Germain por Renato Sanches. Foi um processo algo demorado, sobretudo por causa das dúvidas em torno da condição física de Renato Sanches. Neste momento conseguimos ver, Igor, que Renato Sanches está a conversar com o Rui Pedro Brás. É isso mesmo, Mariana. Renato Sanches encontra-se na zona dentro aqui do Aeródromo de Tires e está neste momento a conversar com o Rui Pedro Brás. Relembro que Renato Sanches foi jogador do Benfica, saiu em 2016 para o Bayern de Munique, na altura depois de vencer o Europeu de Seleções com a seleção portuguesa, numa época que culminou também com a conquista do prémio Golden Boy. Desde a saída de Renato Sanches para o Bayern de Munique, que a carreira do médio de 26 anos tem conhecido altos e baixos. O médio não tinha espaço no Bayern de Munique e chegou a ser emprestado, também com pouco sucesso, ao Swansea. Antes, mais tarde, foi vendido ao Lille. E atenção, porque Renato Sanches vai sair agora neste momento. Vamos tentar ter aqui algumas palavras do jogador. Boa noite, Renato. Feliz por regressar ao Benfica? Boa noite. Estou muito contente. Palavras dos benfiquistas. Sente-se preparado para jogar? Claro que sim, né? Já falou com o Roger Schmidt, Renato? Não, ainda não. Está feliz por este regresso? Estou muito contente. Era aquilo que desejava, Renato? Palavras de Renato, ele que disse que estava muito contente por regressar ao Benfica.